Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Assembleia de Deus Missão, eu sou o pastor Gésner e com muita alegria estamos juntos para mais um projeto muito especial, Panorama Bíblico. Esse projeto é tão importante que eu nem quero aparecer aqui tanto. Quero que você fique fixado naquilo que vai acontecer nos próximos dias, que você vai acessar através do canal Assembleia de Deus Missão. Sejam muito bem-vindos, Deus te abençoe em tudo, que a graça de Deus tenha sobre você seja mais que vencedor em Cristo Jesus e que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas. Estou aqui, com muita alegria, eu sou o pastor Gésler e quero abençoar você através de um material simples, mas extremamente interessante para você crescer. Que material é esse? Panorama bíblico. Vamos chamar de a Bíblia de A a Z. Um breve resumo de todos os livros da Bíblia. Você pode passear comigo nesse texto. Apesar da Bíblia ser 66 livros separados, ter tantos capítulos, 1189, a Bíblia traz uma mensagem extraordinária. Ela apresenta Deus como Pai que é amor. E por ser um Deus de amor, ele é um Deus que nos convida desde o início, quando criou todas as coisas, até o último versículo da palavra de Deus, que nós, eu e você, estejamos intimamente ligados com ele e conheçamos o seu plano de redenção. A Bíblia não é um livro para ser lido de forma cronológica. É lógico que você pode lê-la de forma, vamos dizer, desde o primeiro de Gênesis até o último de Apocalipse. Lógico, você pode ler a Bíblia como você prontamente escolher. Todavia, ele é um livro que não tem a proposta de ter uma ordem cronológica, a proposta de ser um livro que narra um plano, que traça um plano de Deus para a humanidade. Esse amor maravilhoso de Deus fica claro quando ele entrega Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, e esse sacrifício que foi feito pelo meu pecado, pelo seu pecado, permite que eu e você sigamos caminhos certos aos olhos de Deus, simplesmente crendo na fé, na obra, ou crendo com fé na obra que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Vem comigo, eu quero te explicar rapidamente o que é a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros. A Bíblia, tem esse vocábulo que vem do grego biblos, tá? Que quer dizer conjunto de livros. A Bíblia tem cerca de 40 escritores, foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou usar a expressão único autor. Na realidade, a ideia é despertar você para entender que há alguém que inspirou, homens chamados por Deus para serem realmente, desafiados a crescer segundo a palavra do Senhor. A Bíblia recebe, queridos, tá? Uma divisão entre Novo e Antigo Testamento, tá? E é importante a gente entender isso. A Bíblia foi dividida, em 31.189 versículos. Você vai aprender isso com o tempo e é muito bom, a gente compreender isso na história. Eu sei que a ideia aqui não é aprofundar nisso, mas eu preciso, você precisa saber que os originais da Bíblia eram escritos de forma de texto livre, ou seja, os autores apenas escreveram como se fosse uma carta, contando uma história. Logo, eles não eram divididos originalmente em capítulos e versículos. Olha só que interessante, até Jesus, tá? Quando ele citava a Escritura, ele usava a expressão, está escrito, pois não havia forma de referenciar com exatidão. Mas hoje é diferente, porque no início do século XIII, em 1243, 1242, o teólogo inglês Stephen Langton, eu não sou um especialista na língua inglesa, mas ele dizia, sendo bispo de Canterbury, na Inglaterra, professor da Universidade de Paris, ele então, na França, claro, escreveu ou transformou, simplesmente a Bíblia em uma divisão de capítulos e versículos. Então, a Bíblia foi dividida assim, Então, desde a metade do século XIII, foi sendo trabalhada, depois da metade do século XVI, um erudito francês chamado Robert Estienne criou essa divisão em versículos e hoje também, durante 300 anos estudada, trabalhada, chegou a nossa Bíblia que temos hoje. É interessante porque ela está em Antigo e Novo Testamento, E é a revelação de Deus ao homem, como diz Romanos 16, 25 a 27. Ela é, aquilo que quer dizer, contar uma coisa que era segredo. Revelar é isso, Revelar é contar algo que era segredo. Através da Bíblia, Deus nos revela muitos dos seus planos. O seu intérprete, o seu autor é Deus, você sabe, inspirando homens como, limitados
e vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, inspirando, não é, a condução do Espírito Santo para que ele interpretasse cada texto para nós compreendermos, e claro, o tema é a salvação através do Senhor Jesus. Só para você ficar inteirado, são, né, duas divisões: 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo Testamento. Tá? Então é só para você ter. Há uma diferença, às vezes, em número de versículos, isso aí é uma questão de versão, mas normalmente a gente trabalha com essa linha de 31.173 versículos. Há umas outras versões que chegam a ter 31.189 versículos. Ah, pastor, aumentou o versículo? Não, não é. É a questão da linha tradutória, tá? Só para você entender, daqui a pouco eu vou falar de versões bíblicas também, você vai entender bem isso. Vamos ver 929 capítulos no Antigo e 260 no Novo, 23.214 versículos no Antigo e 7.959 versículos no Novo Testamento. E aí eu posso dividir o Antigo e o Novo Testamento para compreensão, tá? É uma forma didática de compreender o que refere-se cada livro. O Antigo começa com o Pentateuco, então nós temos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que vão, né, de Josué até Esther. Depois temos os livros poéticos, que vai de Jó até Eclesiastes. Depois nós temos os livros proféticos, né, que vai de Isaías até a Malaquias. Esses livros são 39, divididos dessa forma. Os profetas são divididos em profetas maiores e menores, você sabe, né? Que não estão relacionados ao tamanho do profeta, mas é muito para ser didático mesmo na compreensão, que os livros são um pouco menores. Todavia, a expressão, a mensagem é muito importante. O Novo, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro de Atos, que é o livro histórico. Depois nós temos as cartas gerais e paulinas, né? Começa com a carta paulina de Romanos, você sabe, né? E aí tem uma discussão se são 12 ou 13 cartas de Paulo, porque Hebreus entra ou não entra, mas isso é uma questão que a gente não resolve aqui, mas pelo menos você tem consciência disso. E nós temos depois o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Essa divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento, só para você compreender. A Bíblia foi escrita em cerca de 1.600 anos, tá? Para você ter uma noção, nós estamos falando de uma época, né, entre 1.500 e 450 a.C., 45 e 90 depois de Cristo. Tá? Por cerca de 40 autores, ou por mais de 40 autores diversos, diferentes. Porque nós temos aí o boiadeiro Amós, nós temos aí o pescador, nós temos aí, né, o coletor de impostos, que é Mateus, nós temos uma série, né, de profissões diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, e que trabalham com coesão textual. A Bíblia é um milagre. Ponto. A Bíblia é um milagre. Qualquer livro técnico que você tenha estudado no século passado, hoje ele se tornou ultrapassado, né? A maioria das vezes, ou vou dizer qualquer, porque pode ser, eu não posso generalizar, mas é bem provável que a gente tenha uma dificuldade ou alguma área que não foi atendida à altura porque houve uma evolução. Agora, a Bíblia não. Por mais que tenha escrito em 3 continentes, França, Ásia e Europa, e tenha 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico, ainda assim nós temos uma Bíblia com coesão textual. Eu vou te contar, a Bíblia é um milagre. E ela começa com o livro dos princípios, ou o livro do Gênesis. Ah, isso é uma coisa interessante. Antes de falar do Gênesis, só para pensar um pouquinho, né? Pensar é muito legal, para a gente num panorama bíblico como esse. Se houveram línguas diferentes, a gente sabe que o hebraico e o aramaico, eles acabam ficando, né, em uma mesma cultura, mas o grego tinha a inserção de uma cultura diferente. A cultura greco-romana, todo mundo sabe que era totalmente diferente da cultura, né, hebraica, judaica. Tanto é que o conflito acontece na igreja gentílica por causa disso, né? Que se trazia a cultura de forma diferente. Todavia, a Bíblia consegue penetrar esses idiomas e não ser rompida a sua... Não, isso é lindo demais. A sua coesão textual. Deus tem misericórdia de nós e que nos ensine através da Bíblia. Tá? A Bíblia, antes de falar de Gênesis também, é bom lembrar que a Bíblia tem versões diferentes. Então a Bíblia ela é um livro que tem várias versões. Não, as versões diferentes, elas dizem a mesma coisa com a linguagem que você escolhe mais compreensível para você. Tem versões muito conhecidas, uma revista corrigida de João Ferreira de Almeida, que não é talvez um padre que mais famoso é na tradução bíblica, não é? E tem outras versões, como a versão que é americana, do King James, ou a Reina Valera, que é espanhola, né? Tem outras versões hoje no Brasil, nova versão na linguagem de hoje, nova versão transformadora, nova versão internacional, né? São várias versões. O que muda são as traduções do texto, e você precisa observar qual a leitura que mais fica compreensível para você.
Você não tem que ficar preso a uma ou outra versão. Você pode também utilizar um panorama de versões. Hoje tem aplicativos, é tão simples, né? Você pode ter essa profundidade. Gênesis, começo, né? Autoria de Moisés, segundo a tradição, né? É muito importante a gente entender isso, porque... volta, né? Gênesis tem cerca de 50 capítulos, ou cerca não, tem 50 capítulos, né? Perdão, 1533 versículos, né? E tem como autor, pela tradição, Moisés. Acho que é importante a gente entender isso. A data dele é cerca de 1400 a.C., o estilo é Pentateuco, ao princípio, né? O livro chama Livro do Gênesis. Tá? Olha que interessante. É um livro também chamado, né, de Livro dos Começos. Eu gosto muito do Gênesis porque o Gênesis para nós é a abertura de uma história que nos dá a capacidade de compreender a grandeza de Deus. O Antigo Testamento é chamado também de Velho Testamento, né? É uma porção bíblica que restaura para nós, ou que traz para nós a história da redenção no período anterior à vinda de Cristo, né? Inclusive, antigo aqui é referência exatamente a isso mesmo, né? Nós estamos falando de um período antes do nascimento de Jesus, um período antes da que a história tem o seu marco zero, que é Jesus vindo e mudando a história, né? Então vamos lá entender um pouquinho disso. Veja, quando Deus criou o homem, a escrita não veio imediatamente. Então, quando você vê um livro escrito em 1400 antes de Cristo, estamos falando de um tempo muito posterior à criação. Deus vai falar com Moisés de um jeito muito peculiar, detalhado, e ensinar para Moisés exatamente isso. Então, vejam, queridos, num período que é um período longo, não é? O Antigo Testamento traz todas essas verdades para a gente, e ele vai inspirar um homem que está lá, não é? Já depois de toda a nação criada, estabelecida no Egito, ele vai arrancar de lá um menino chamado Moisés, depois faz esse menino voltar para lá 40 anos depois, e esse menino volta, né? 40 anos depois de ter sido arrancado de lá, para arrancar o povo do Egito, e fica 40 anos no deserto. E nesse período, Deus fala para ele: agora escreve aí, para esse povo saber quem eu sou, a história da criação. Ele vai escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bom, amados, é muito importante você compreender isso, tá? A autoria, como eu disse, não é declarada, mas ela é tradicionalmente relacionada a Moisés. Lá também já disse a você, tá? Vamos lá. Vamos viajar aqui de forma muito simples. Esse livro tem um resumo muito legal. Primeiro, ele começa com a criação. O Deus que criou os céus e terra e criou o homem. Tá? Vai passar por outros pontos interessantes e vai nos dar aí, a cada passo do livro, a compreensão de que Deus é único, onipotente, onisciente, extremamente sábio, tem uma profunda misericórdia e se revela a nós através da sua criação. A Bíblia diz que a natureza, ela é um grande outdoor de Deus, é um grande divulgador do poder de Deus, anunciando a obra das suas mãos. No princípio, então, criou Deus os céus e a terra, o primeiro versículo bíblico, e é o primeiro versículo do Gênesis. Essa criação de Deus, que faz todas as coisas, ela se divide em seis dias, porque no sétimo ele descansa, né? Então, no primeiro dia, Deus criou a separação da luz, a luz das trevas, haja luz, você sabe muito bem. No segundo dia, céus e águas. No terceiro dia, a terra das águas e fez as plantas. No quarto dia, ele criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou as criaturas aquáticas e os pássaros. No sexto dia, ele criou as criaturas da terra e o ser humano. No sétimo dia, Deus descansa. E é interessante que é o primeiro dia do homem, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, Deus vai visitar logo no primeiro dia, né? E Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus cria para que ele pudesse viver num jardim criado por ele, chamado Jardim do Éden. Todavia, você sabe, eu também, que este homem, ele influenciado, ele permite desobedecer, ele desobedece a Deus. E aí, então, ele cai, não é, no pecado. Você conhece a história muito bem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o texto: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, comeu também. Você sabe que isso foi uma proposta do engodo de Satanás. É interessante, queridos, nós entendemos isso, né? Isso vem afetar toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Davi disse: em pecado me gerou minha mãe. Olha que interessante. A queda do homem, ela traz consequências drásticas, porque a partir daí a morte foi inserida
E a Bíblia diz que Deus expulsa Adão e Eva do jardim e determina, depois da queda, algumas punições severas. A dor do parto, a necessidade do trabalho, a responsabilidade da provisão. Deus faz isso com o homem, logo depois da queda, depois de ter expulsado o homem do jardim do Éden.